Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós estamos na lição número 5, cujo tema é Luz, Câmera, Ação. O nosso texto áureo se encontra no capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Nós vamos deixar em destaque e fazer a leitura. Aliás, esse versículo é por demais conhecido. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vou fazer o destaque deste texto de ouro. Vejamos aqui algo a respeito do versículo antes de nós adentrarmos na lição propriamente dita. Primeiramente, é importante salientar que todo seguidor de Cristo, ele sabe muito bem onde é que vai dar, ou seja, indicando o seu final de vida. Porque quando Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, e vamos contextualizar, Jesus estava caminhando para a cidade santa com o objetivo de cumprir a missão dada pelo Pai, de morrer na cruz do Calvário. Então, o caminho de Jesus era um caminho de morte, era um caminho de escárnio, era um caminho também de abnegação, de vergonha, mas também um caminho para o triunfo, porque Jesus, ele triunfaria sobre a morte. A morte não teria condição de deter Jesus. Mas ainda assim, o caminho de Jesus é um caminho de cruz. E ele se dirige, dentro do contexto, para Jerusalém. E toda pessoa que se deparava com ele sabia muito bem que ele estava batendo de frente com o chamado Império Romano e que não tinha outro desfecho a não ser morto. A não ser que ele governasse sobre Israel de um modo físico. Acontece que o próprio Jesus falou que o reino dele não era deste mundo. Esta é a grande verdade. Outro destaque que eu quero fazer é essa necessidade de negar-se a si mesmo. Quando Pedro nega a Jesus, era como se a ideia desse negar-se na língua grega é como deixar de existir. Essa é a ideia que vai fluindo, vou dizer assim, dentro desses elementos gramaticais. Em outras palavras, para você ver e entender, negar a si mesmo é viver como se você não existisse. Porque você passa a seguir Jesus, você vive como se não existisse, porque você não tem outra coisa a fazer a não ser trilhar pelos mesmos passos de Cristo Jesus. Desta maneira, quando você nega a si mesmo, ou, como eu disse aqui, dentro da ideia de você deixar de existir, entre aspas, isso significa que o mundo não vai girar ao seu redor. As coisas não serão feitas de acordo com a sua vontade, com o seu querer, com seus ideais, com seus propósitos, nada disto. Pelo contrário, você, entre aspas, não existe mais. Se é que alguém existe, é Cristo em você. Você não vive mais, mas certamente Cristo vai conduzir a sua vida. Um outro aspecto que eu quero salientar aqui, tome cada dia a sua cruz. A ideia de tomar a cruz, no grego, dá aquele sentido de tomar de uma vez por todas. Você não fica titubeando para tomar a cruz de Cristo. Tipo, será que eu pego essa cruz? Carrego ou não carrego? Eu vou avaliar um momento? Nada disto. Você simplesmente toma a sua cruz de uma vez por todas, de uma maneira imediata, e você faz o quê? É o que consta na parte final. E segue a Jesus, porque ele disse: siga-me. Dito isso,
Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus. Os discípulos de Jesus foram comissionados a pregarem o reino de Deus. E isso, sem sombra de dúvida, mexeu com os brios dos poderosos da sua época. Não é à toa que, desde o seu nascimento até a morte, Jesus suscitou severa oposição. Podemos nos lembrar da fala de Simeão à sua mãe Maria: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Este versículo se encontra em Lucas capítulo 2, versículo de número 34. Jesus, na verdade, sempre será a razão pela qual muitos homens têm caído e cairão ao longo da história. Isto parece ser um tanto duro de compreender, mas é certo. Não é tanto que Deus quem julga o homem, mas o homem também se julga a si mesmo. Segundo o autor da revista, ele fala assim: pense comigo. Se quando você é confrontado com a bondade e beleza de Jesus, seu coração se apercebe do pleno amor que responde, então você está dentro do reino. Agora, se você permanecer com o coração frio, sem se comover, sem se mover, ou agindo de modo hostil, está condenado. Esta foi a introdução da revista. Eu quero salientar aqui que o reino de Deus é bem diferente da concepção do império que alguns homens, dentro do contexto religioso, querem promover ou querem construir. Vez ou outra, nós encontramos pessoas, em nome de Deus, que querem criar impérios dentro do segmento religioso. Gente, império, comando e desmando, entre outras coisas, é bem diferente do reino de Deus ou do reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus, na Bíblia, são termos equivalentes. Por quê? Quando se constrói um império religioso, quem dá as cartas é o líder, ele que manda, as igrejas são dele. Enfim, há esse comando e quando não desmando. Mas acontece que quando a gente se reporta para o Evangelho de Lucas, por exemplo, quando a gente ouve falar sobre o reino de Deus, a gente observa que os valores são outros. Por exemplo, quem é maior no reino de Deus? São aqueles que servem, não é aqueles que são servidos. Dentro do reino de Deus, as pessoas têm importância porque são um como são um. Agora, dentro de um império, há uma certa hierarquia, onde as pessoas que têm mais status, que são os poderosos, que mandam e desmandam, eles têm influência e chega até a manipular a massa. Mas o reino dos céus, ou o reino de Deus, é bem distinto do império humano, que vez ou outra, alguns homens, com suas mentes insanas, criam em meio à nossa sociedade logo no nosso tempo. Um outro aspecto que eu quero destacar aqui é a questão do relacionamento do homem para com Deus. Jesus ele não veio para condenar o mundo, isto é, as pessoas. Na verdade, as pessoas já estavam condenadas em seus próprios pecados. Jesus veio para salvar as pessoas. Se a gente não fizer absolutamente nada por si só, nós já estamos condenados. Agora, quando nós concebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a situação muda, porque nós somos transportados do reino das trevas para o reino de luz, para o reino de amor. Nós que antes éramos criaturas de Deus, passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, passamos a receber as instruções da parte do nosso Pai Celestial. E vamos assimilando o Evangelho de Deus.
E esse evangelho vai sendo concebido da nossa mente, do nosso coração, de tal modo que a nossa mente vai sendo moldada, modificado, modificada pela palavra de Deus. O primeiro tópico da revista, na página de número 27, é: quem fará parte desse reino? A gente falou um pouquinho do reino, que tem seus valores diferentes desse império, ainda que seja eclesiástico, que de vez ou outra aparece no cenário religioso, mas quem fará parte desse reino, do reino de Deus? Ora, diz o autor, fará parte um grupo de pessoas que possuem uma fé que lhes façam depender de Jesus para a sua subsistência. Ora, a gente precisa compreender que uma fé genuína ou uma fé cristã não é uma fé arrogante, uma fé petulante, uma fé que fica dando ordens. Pelo contrário, a fé verdadeira é aquela que aceita a soberania de Deus na sua própria vida e acaba sendo uma fé submissa à vontade do Eterno. Daí, diz o autor, a importância do relato da multiplicação dos pães e peixes neste contexto. Esse episódio é narrado pelos quatro evangelistas em Mateus, Marcos, aqui em Lucas, e sempre aparece após a notícia da morte de Jesus. Para que a gente venha se situar, eu vou voltar aqui alguns versículos. Versículo 17. Vamos aqui. Todos, pois, comeram e se fartaram e foram levantados dos peleiros, sobejou 12 cestos de pedaços. Ou seja, após a multiplicação dos pães, vou destacar aqui o versículo, está aqui nessa cor azul, mostra que, além da multiplicação, fez até mais do que era necessário para a ocasião. Deus, uma vez mais, na pessoa de Jesus, surpreende, não apenas pelo milagre, mas pela quantidade, não digo excessiva, mas esta que vai sobrar. E aqui, segundo o autor, Jesus vai perceber uma necessidade. E qual é essa necessidade? A fome daquela multidão faz que é percebida, porque diz que Jesus viu e teve compaixão das pessoas. Jesus queria descansar, queria passar para a outra banda, vou dizer assim, daquela porção, e chegar lá, descansar, ouvir os relatórios da parte dos apóstolos, porque eles tinham sido enviados, eles precisavam, enfim, trocar algumas informações, prestar relatório ao mestre, mas quando Jesus viu, ele sente compaixão. Ele multiplica os pães, os peixes, e diz o versículo 17: todos comeram e se fartaram. Homens, mulheres, crianças, enfim, aquela multidão foram saciadas por Cristo Jesus. E de sobra, o que aconteceu nessa parte final? Do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. No versículo 17, fica bem claro que a multidão ficou satisfeita, porque eles se fartaram, eles ficaram satisfeitos. É isto, houve uma satisfação. Detalhe, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, de uma certa forma, saciava a necessidade imediata que era da fome, era algo físico. Agora, quando a gente se depara com a pessoa de Jesus e concebe que ele é o pão da vida, quem se alimenta de Cristo jamais terá fome. É isto que nos diz a palavra de Deus. Eu quero destacar aqui, ó, sobejou 12, ou seja, sobrou 12 cestos de pedaços. Como crentes em Jesus e como igreja de Cristo, não falo que o crente é igreja, não. O crente individualmente, ele não é igreja. Mas como membro da igreja de Cristo, porque quando os crentes se reúnem, aí está constituída a igreja, é a congregação dos santos, é aquele ajuntamento daqueles homens regenerados, biblicamente batizados,
que se reúnem em torno do nome de Jesus para adorar o Pai, entre outras coisas. Então, quando a igreja se reúne e a igreja ela administra as coisas relacionadas a Deus, ela precisa entender que não pode haver desperdício. Isso mesmo. Diz aqui no texto, versículo 17, você está com os olhos fitos, que sobraram 12 cestos de pedaços de pães e peixes. E eles recolheram, e eles fizeram bom uso disto. Da mesma forma, não pode haver desperdício daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Quer numa referência à igreja local, quer individualmente, como membros do corpo de Cristo. Nós precisamos fazer o bom uso dos recursos que nos chegam em mãos. E, sem dúvida alguma, a gente fazendo isto implica numa mordomia cristã, ou seja, numa administração das coisas que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Reportando aqui para a revista, ele vai dizer que o texto de Lucas, em, o texto em grego, no original, dá a ideia de saciedade, porque eles se fartaram, quando diz assim, ó, quando se fartaram, eles ficaram saciados. Esta é a ideia, eles ficaram plenamente satisfeitos, vou dizer assim, no popular. E ele diz, o autor, o reino de Deus é para os que se saciam plenamente em Jesus. Jesus vai saciar as nossas reais necessidades. Ele não vai nos dar necessariamente ou obrigatoriamente coisas que fogem dessas questões básicas e partem para a ostentação, luxo, etc. e tal. Aquilo que é básico, essencial para o ser humano, realmente nós podemos confiar nessa provisão divina. O autor prossegue, é o que nos fala o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 6, vai nos falar justamente isso. Eu vou aqui localizar, Mateus capítulo 5, no versículo do número 6. O que nos diz aqui? Ó? Vou destacar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É o que nos diz a palavra de Deus. E o fim da multiplicação dos pães fica um recado. E que recado é este? Vai sobrar alimento. A igreja de Jesus até hoje saboreia desses frutos da multiplicação divina. Nossa saciedade, nossa saciedade encontra-se em Jesus, o pão da vida. E me reporto àquele texto anterior, já lido, 9:17 de Lucas. Todos comeram e ficaram fartos, saciados, isto é, satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Vamos prosseguir agora no segundo tópico. Segue o Senhor Jesus em missão quem renuncia a si mesmo. A fala clássica de Jesus está em Mateus, Marcos e Lucas, sempre de um contexto de um chamado a uma atitude. É aquele versículo anterior que nós estávamos aqui. Lucas, Lucas, capítulo 9, versículo 17. E o Edia leu, aqui, ó, destaco, digo, 9:23, melhor dizendo. Destaquei aqui agora. O que a gente pode, então, falar? Não podemos, diz o autor da revista, deixar de crer que o chamado para seguir Jesus é um chamado para a morte, como já foi salientado aqui. Ser um discípulo é ser um admirador de Cristo? Não. Ser um discípulo é ser um seguidor. Um discípulo
segue as pegadas de Cristo. E assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo de Jesus precisa escolher se vai seguir a Cristo ou, de repente, o sucesso, uma vida bem-sucedida, uma vida alheia à vontade do Pai e também uma vida em detrimento à missão dada por Deus para aquele que segue ao próprio Cristo Jesus como Senhor e Mestre. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Naturalmente que a pessoa não é salva porque ela acabou deixando de fazer algumas coisas. Ela é salva por Cristo Jesus. A salvação é pela graça. E ela acaba concebendo a salvação como um presente dado por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus nos salva e a gente entende que a gente é pecador, que a gente precisa ser transformado pelo poder de Deus, renunciar, entregar, deixar de fazer algumas coisas e fazer as coisas que a gente até então não estava fazendo por conta da nossa obediência ao nosso Mestre, ao nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. Mas a gente pode aqui deixar claro que ninguém é salvo pelas obras, mas alcançado pela graça de Deus, a gente necessariamente vai apresentar obras, vou dizer assim, dignas ou como resultado de arrependimento, o que é produzido pelo próprio Espírito Santo que passa a habitar em nossa vida quando aceitamos a Cristo Jesus. A missão de Jesus não é para entusiastas ou aventureiros de plantão, não é para aqueles que vivem calculando os custos, é para aqueles que são discípulos a qualquer preço, os que seguem sabendo que perderão tudo para, ao mesmo tempo, ganharem o que de fato importa. Aliás, a própria Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. No final das contas, o que vai fazer diferença é se você é salvo ou não. Na eternidade, o que vai pesar é isto: você é um salvo em Jesus ou não? E todos aqueles que estiverem nesse outro lado do não salvo, é porque em algum momento da sua vida, ou em todo momento, rejeitaram a ação do Espírito Santo no convencimento dos seus pecados, rejeitaram a pessoa bendita de Cristo Jesus. Tem uma frase aqui que o autor coloca, de Jim Elliot: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. Um outro tópico fala que não há espaço para meritocracia no reino de Deus. É tudo pela graça. Aliás, já há muitos anos eu tenho observado que a Bíblia não fala nada sobre méritos, méritos humanos, merecimentos, etc. e tal. Mas sempre, e a Bíblia toda está, vou dizer assim, repleta de graça. A gente vê pessoas se aproximando de Jesus pela graça, pessoas que, em tese, não eram merecedoras, mas ainda assim são salvos pela graça, porque a graça é esse favor imerecido. Ela não merece, mas ela é salva por conta daquilo que Jesus fez em prol da sua vida quando morreu ali na cruz do Calvário. E a pessoa concebe naquele momento que ela é pecadora, ela se arrepende profundamente e verdadeiramente, e ela é transformada em uma nova criatura. E a Bíblia diz que quem é nova criatura, ela anda em quê? Em novidade de vida. Se por acaso alguém não anda em novidade de vida, é porque ainda não experimentou, não vivenciou esse novo nascimento. Logo, não é uma nova criatura em Cristo Jesus. O autor fala com relação a esse tópico que quando os discípulos enviados de dois em dois, e ao todo foram 72 deles, retornaram entusiasmados pelos resultados expressivos da empreitada, Jesus apresentou a eles o ponto da normalidade, ao deixar bem claro que a nossa alegria não deve estar com base em nossas realizações, mas sim
naquilo que foi realizado por nós. É o que nós vamos ver no capítulo 10 de Lucas. Vou colocar aqui, capítulo 10, ler o versículo 17 até o 20, para que o leitor, ou o ouvinte, venha estar a par. Diz assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu vi, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, olha que Jesus adverte: contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem que os vossos nomes escritos nos céus. Gente, o mais importante nessa vida é ter a inscrição do nosso nome lá nos céus. E essa inscrição é feita através de Cristo Jesus. Se você aceita Cristo Jesus, você é um salvo em Cristo. Você tem o seu nome escrito no céu. Agora, você, de repente, dentro de um cenário religioso, pode fazer muitas coisas. E Jesus ali alertou algumas vezes sobre os falsos profetas, sobre algumas coisas que parecem, vou dizer assim, extraordinárias, que enchem os nossos olhos e os deixam até esbugalhados, a gente fica assim, ó, espantados, porque a gente vê algumas pessoas profetizando, algumas outras pessoas fazendo um monte de coisas sobre o demônio, curando e etc e tal. Aí Jesus diz assim, olha, essas pessoas fazem tudo isto, mas não porque estão submetendo ao meu domínio, ao meu poder, à minha autoridade, porque eles estão encharcados de iniquidade. E aqui a gente tem esse alerta da parte de Jesus uma vez mais. A gente não tem que ficar admirado porque está acontecendo algo aqui ou acolá, mas entender que o mais importante é: eu sou salvo em Jesus, ou por Cristo Jesus. Meu nome está escrito nos céus. Curas, sinais, prodígios, profecias, revelações, expulsão de demônios, etc. E tal, embora possam ser feitos por servos de Deus, submissos a Cristo Jesus, ainda assim, necessariamente, não autentica-os por si só como seguidores de Cristo. O demônio, o Satanás, tem o poder, vou dizer assim, e o poder e a eficácia desse poder faz com que falsos sinais e prodígios ocorram. Mas a gente não corre atrás de sinais. A gente não corre atrás disto, daquilo outro. A gente, aliás, não anda pelo que vemos, por vista, mas sim por fé. Você não vê Jesus, mas ainda assim você segue a pessoa bendita de Cristo Jesus. Lembro-me de uma frase que dizia o seguinte: ter fé, quando não há milagre, é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. Porque nós andamos por fé, não pelo que vemos. E a gente vai observar o seguinte: o autor na revista, na página 29, nos diz: vemos muitos crentes em nossos dias orgulhando-se do seu serviço e projetando seus números pessoais para causar boa impressão em todos ao seu redor. Mas Jesus nos chama, mais uma vez, para a intimidade do quarto, aquele lugar em que somente o Pai tem acesso. O Pai que nos vê em secreto nos recompensa. Precisamos de menos marqueteiros de si mesmos e mais homens e mulheres que conheçam a Deus na intimidade. Note que capítulo 6 de Mateus, versículo 6, fala sobre este lugar de oração, de você estar em plena comunhão com Deus e da
tempo e atenção a Deus, porque quando você chega no seu quarto, você tem a certeza de que o Pai Celestial já está, entre aspas, lhe esperando. Ou seja, ele quer que tenha esse momento de comunhão, de consagração, de dedicação, de oração. E é isso que a gente precisa fazer, se reportar aos nossos quartos, ou ao nosso quarto, indicando assim uma intimidade. O próximo tópico fala sobre falando em intimidade, vemos Maria que ficava aos pés de Jesus. Sempre que ouvimos os pregadores falando de Marta, a agitada, e quando fala de Maria, mostra que ela gostava de estar aos pés de quem? De Jesus, e que escolheu a melhor parte. Com Marta, aprendemos o imperativo do esforço, mas com Maria, aprendemos o intuito da conversa. A conversa que Maria costumava falar, a mais importante delas, a que mantinha com o próprio Jesus Cristo, e isto fazia com que realmente fosse um momento todo especial, ou seja, estar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Com isso, nós aprendemos que o discípulo saciado plenamente por Jesus está sempre disponível para conversar com ele. E não apenas conversar, falar, mas é, ter a sensibilidade e passar a ouvir, de modo que a palavra de Cristo venha calar em seu coração. E para terminar uma pergunta, com que frequência iremos nos dedicar às disciplinas espirituais da oração e leitura bíblica? A minha resposta, diz o autor da revista, é direta. Tem que ser todos os dias. Porque, na verdade, digo eu agora, Gustavo Luiz falando, nós não podemos ler a Bíblia somente alguns dias ou de maneira alternada. Nós precisamos ter, sem dúvida alguma, um tempo para a oração, para a meditação e fazer aquela orientação do Salmo, que é meditar de dia e noite na palavra de Deus. Primeiro você lê, na sequência, você medita durante o dia sobre aquilo que foi feito em termos de leitura lá no início do dia, quando você levantou, você orou ao Pai Celestial, colocou as suas questões diante dele, e agora você passa o dia todinho meditando naquilo que foi lido e que está sendo assimilado na sua mente e no seu coração. O autor da revista, na página 29, diz que, em certo comentário, consta o seguinte: certamente, nós só temos que ser realistas e honestos conosco mesmo em saber com que regularidade precisamos voltar para a Bíblia, com que frequência enfrentamos as dificuldades, tentações e pressão, todos os dias, assim quantas vezes precisamos de instrução e orientação e encorajamento, todos os dias. Reunindo todas essas necessidades em algo ainda maior, quantas vezes precisamos ver a parte de Deus, ouvir a sua voz, conhecer o seu poder? A resposta é todos os dias. E como afirmou D.L. Moody, assim como o homem não consegue comer o suficiente para 6 meses, ou inspirar de uma vez ar bastante para encher seus pulmões e mantê-lo vivo por uma semana, ele também não consegue armazenar graça para o futuro. Devemos fazer uso do suprimento ilimitado de graça um dia após o outro, conforme necessitamos dela. Para fechar aqui a nossa EBD, vamos falar sobre o aspecto que ele menciona aqui, para guardar no coração. O que você precisa guardar em seu coração? Você tem que compreender que receber Jesus implica em receber ou acatar esse senhorio de Cristo. Porque se não ocorrer, essa relação pode ser até formal, mecânica, mas não será vital e orgânica. E diante das complexidade da vida em que somos provados o tempo todo acerca de qual reino seremos leais,
a nossa missão em Jesus continua sendo de anunciar o seu evangelho a todas as pessoas. Se nós perdermos o foco do nosso compromisso com o evangelho de Jesus, nos tornaremos reféns de outros evangelhos, entre aspas, e de outros messias também, entre aspas. Aliás, o crente em Jesus só tem um Senhor, que é Deus nosso, nosso mestre, o nosso Salvador, uma referência específica à pessoa bendita de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nós não temos nenhum outro Messias, nós não temos nenhum outro que venha ocupar o lugar deste, até por causa de que nós já conhecemos Jesus muito bem e sabemos de fato quem ele é. E ele requer a primazia em nossa vida. Quando nós criamos em nossos corações ídolos e passamos a idolatrar pessoas, quer no segmento político, religioso, etc. e tal, nós estamos, entre aspas, destronando Deus, ou seja, tirando o lugar que é devido a Deus e colocando outra pessoa ou algo no lugar de Deus. Mas nós não. Nós sabemos quem de fato Jesus é. E a gente não abre mão da pessoa de Cristo. O autor vai dizer que o mérito é um insulto à graça. E Maria tem muito a nos ensinar. A gente não pode desprezar a operosidade de Marta, mas celebrar a intimidade pregada por Maria. Para fim de conversa, página 30, diz assim: cabe-nos pensar que, na missão de Jesus, o que conta não é o ativismo que nos faz cegos trabalhadores nas engrenagens das atividades da igreja local, ou em seus projetos pessoais que nos projetam como celebridades, mas o que caracteriza a ação de Jesus em nós e por nós é o testemunho da nossa comunhão desinteressada com Jesus, que desemboca em uma humildade própria de quem se sacia no provedor, que é Cristo, e não em suas provisões. Deus nos abençoe e até a próxima lição.